sua Bíblia juntamente comigo, o livro de 2 Samuel, capítulo 21, o versículo de número 15, o 16 e o 17. 2 Samuel, capítulo 21, o versículo de número 15, o 16 e o 17. Como eu fiquei feliz de ver novamente um amigo de algum tempo, Leandro. Lembro que o pastor Leandro, quando estava no alvo da sua juventude, eu estava ingressando no Evangelho e eu não perdia um passeio de igreja, irmão, para poder fazer amizades, para poder aprender com os pastores. E eu lembro que naquele tempo as Assembleias de Deus sempre uma convidava uma igreja. E eu fui no passeio na São João, fui na da Gávea, fui junto com a Vila Tietê. E na oportunidade, quando eu fui na Gávea, foi o primeiro passeio. Eu estava todo acanhado. Eu sempre gostei de usar o cabelo assim, arrepiado, meio bagunçado. Aí eu cheguei meio acanhado assim, e eu vi o pastor Leandro lá, ele tem algumas tatuagens. Aí quando eu me olhei para ele, eu me identifiquei com ele, eu falei, é do lado dele que eu vou ficar. É do lado desse aí e graças a Deus, foi um passeio maravilhoso. Isso rendeu uma boa história. E a memória que nos alegra, meu irmão, é que quando você faz um vínculo de amizade com alguém, a amizade, quando se torna recíproca, pode passar tempo. Sempre a pessoa vai ter uma lembrança, vai ter um carinho, e Deus seja louvado sobre a tua vida. Amém, meu querido? Então, meus irmãos, livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, vai nos dizer assim: De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benoni descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, é com muita alegria, como o pastor tem falado, que Deus tem levantado homens e mulheres nessa casa de oração para falar do seu amor, falar do poder da palavra, falar daquilo que mais divino Deus fez e continua fazendo em nosso meio. Antecedeu aqui as diaconisas da casa do Senhor. Eu assisti a pregação de todas elas. A irmã Juliana falou a respeito da murmuração do povo de Israel, a entrada na terra de Canaã. A irmã Ana falou a respeito da identificação, caráter. Qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Jacó e Esaú. E minha esposa, diaconisa Itamara, falou a respeito que Deus tem uma nova história a respeito da mulher samaritana. Nós, se identificando com cada uma dessas histórias, eu estudando um pouco a Bíblia, Deus me falou a respeito de um homem, a qual é muito aclamado por todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, e por todos aqueles que se identificam com uma história linda. A história de Davi é uma história que tem um potencial tanto para exaltá-lo, quanto para criticá-lo. Mas a Bíblia Sagrada, quando começa a história de Davi, ele é considerado como o maior rei da história de Israel. A sua genealogia está juntamente no tempo de Cristo. Cristo,
ele faz parte da genealogia de Davi. A Bíblia fala que Davi ele é citado no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. Davi é descrito como o segundo coração de Deus em Atos capítulo 13, versículo 22. Davi ele é músico, ele é soldado, Davi é pastor, Davi é poeta, Davi é matador de gigante. Mas assim como todos nós que tem uma história linda e marcante para contar para alguém, assim como cada um de nós queremos contar para os nossos filhos, nossos netos e todos os nossos familiares os nossos grandes feitos, nós queremos tentar apagar também algo de errado que dá de encontro com a nossa vida. Algo que não vai engrandecer nós em nada, mas vai envergonhar. E vai colocar nós num modo querer se expressar diante de Deus e falar: Deus, eu não sou merecedor. Porque a história de Davi também tem um lado negativo. Davi, ele vai passar como traidor, mentiroso, adúltero, assassino. Ele não corrigiu os filhos da maneira como deveria corrigir e a sua casa virou uma bagunça. Mas antes de Deus fazer tudo isso na vida de Davi, antecedeu a história de outro rei, Saul. A Bíblia fala, queridos irmãos, que em 1 Samuel, capítulo de número 9, Deus ele tinha elaborado todo o cenário. Deus tinha já arquitetado tudo. Deus ele levanta um homem por nome de Saul, filho de Quis, para que num dia as jumentas do seu pai viesse sumir, viesse desaparecer, para que Deus viesse entrar em cena e mudar a vida daquele jovem. A Bíblia fala que o seu pai diz para ele: vai até os montes e vai à procura das minhas jumentas que sumiu. E ele pega um dos seus servos e vai à procura da jumenta. Mas mal ele sabia que era tudo um trabalhar de Deus, era um propósito de Deus, era algo que Deus precisava desenrolar e desenvolver na vida dele e que ele não estava esperando. Assim como eu e você muitas das vezes não estamos esperando nada. O pastor Alex e o pastor Leandro, ele enfatizou aqui algo que é muito importante. A gente elabora muitas coisas do decorrer dos anos, mas muitas coisas nós não estamos esperando e Deus já está com tudo já preparado, o que vai acontecer, como Ele vai agir, como Ele vai ter um encontro conosco, e é isso que eu quero que você pare um minuto da sua vida e preste atenção. A Bíblia vai nos narrar, meus irmãos, que está Saul, juntamente com o seu servo, procurando as jumentas do seu pai, e ele encontra? Não, ele não encontra. Por quê? Porque era um propósito de Deus se apresentar para ele. E o seu servo vai dizer assim: olha, Saul, eu conheço um profeta, e esse profeta é homem de Deus. Ele dirá para nós aonde que estão as jumentas do seu pai. E ele disse: então não vamos perder tempo não. Mas se eu demorar mais ainda, meu pai vai ficar preocupado comigo. São coisas que acontecem na nossa vida, irmão. É a mesma coisa de que nós estamos procurando algo, indo em busca de algo, e a nossa cabeça fala: mas se eu demorar muito, a minha casa vai ficar preocupada, porque eu estou procurando o meu objetivo. E Deus é o Deus que quando Ele marca algo para você encontrar, Ele já está com tudo planejado, mas Ele quer ver a sua identificação, o seu caráter, a tua intenção, a tua disposição, porque nós queremos só pedir bênção, é fácil, mas nós temos que ter disposição para enfrentar os riscos, para a gente enfrentar todas as dificuldades, os obstáculos da vida, porque se nós esperarmos sentado, meu irmão, fica difícil de acontecer algo. A Bíblia vai nos dizer que Saul tem um encontro com Samuel, o profeta Samuel. O profeta Samuel fala assim: já que você está aqui à procura das jumentas do seu pai, venha se alimentar primeiramente comigo e depois eu vou dizer tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquele homem, ele senta, se alimenta, ele fica um pouco preocupado, mas ele está indo e de acordo com a vontade de Deus. Ele, no dia seguinte, Samuel vai falar assim: olha, as jumentas do seu pai já foram encontradas, mas no meio do caminho você vai encontrar um grupo de profetas que estará profetizando, descerá sobre a tua vida o Espírito Santo, você será marcado, vai profetizar no meio deles, todo o teu povo vai ser reconhecido, e outra coisa, você será ungido o novo rei sobre toda Israel. Mas para tudo isso acontecer, tem o trabalhar do Senhor.
O trabalhar do Senhor, meu irmão, sempre vai ter a parte que o Senhor vai entrar na nossa vida, ao modo que você está buscando a presença dEle. Se ele não tivesse escutado a orientação de Deus, que ele iria encontrar os profetas, que ele iria, através de um profeta, escutar a orientação vindo de Deus, ele não seria batizado com o Espírito Santo, ele não daria lugar para a casa dele ser cuidada, ele não teria cuidado para que as ovelhas do seu pai seriam ser encontradas. O que eu quero te dizer é através da Bíblia Sagrada, nesta noite, meu irmão, quando você faz para o Senhor trabalha pela tua casa, trabalha pelo teu patrimônio, trabalha pela tua família, trabalha pela tua vida espiritual, que é o primeiro lugar, porque quando a nossa vida espiritual está blindada de todos os dados inflamados do maligno, meu irmão, você consegue ir adiante, você consegue fazer a sua história. Queridos irmãos, Saul vai adiante. A Bíblia agora vai nos dizer, no capítulo de número 15, de 1 Samuel, quando Samuel, logo após de ele ungir a Saul, ele agora dá um decreto da parte de Deus. Ele fala: olha, Saul, você precisa ir até o Amalequita. Eu sei que você já combateu muitos combates, mas você tem que ir até o Amaleque. E você destrói a vida de Amaleque e de todos os que estão do seu povoado. Você precisa destruir todos. Crianças, mulheres, velhos. Precisa matar os animais. Eu não quero que resta nada. Saul, ele já tinha conhecido a Deus. Ele já sabia o que era a noção da intensidade que Deus falava quando Deus se declarava a ele. Mas ele prefere, ao invés de continuar fazendo a vontade de Deus, sobre o seu coração como rei, ele agora começa a alegrar mais o povo do que Deus. E essa dificuldade, e essa é o maior defeito nosso. Muitas das vezes, de querer agradar o nosso amigo, agradar a nossa família, esquece de agradar o Senhor. Porque quando nós começamos a agradar muito ao Senhor, aqueles que estão à nossa volta vai falar que nós estamos chatos, que nós estamos quadrados, que nós não estamos do mesmo jeito, que perdemos o nosso humor. Meu irmão, é tudo uma maneira de Satanás querer fazer você tentar parar a sua caminhada. É possível o homem estar no Evangelho e ser alegre? É só olhar para o nosso pastor. Eu, quando cheguei aqui na igreja, eu pensei que era o Salazar, mas não, era o pastor. Cabelo de lado, eu falei: meu Deus do céu, Pai, Senhor, Salazar, não, é o pastor. Deus, ele é o Deus de maravilhas, irmão. Deus é o Deus que ele surpreende. Deus é o Deus que ele faz coisas que vêm marcar a nossa vida. E na vida de Saul agora, era para Saul dar continuidade. Ele estava agora no reinado 40 anos, mas agora ele estava pensando que sabia já demais. E ele não executa a vontade de Deus. Ele não mata Amaleque. Ele não mata a todos os gados que necessitavam matar, ser imolado. Agora, ele pensa que a vontade dele que está imperando. E Samuel, ele é tocado por Deus e fala: agora vai até Saul e diz para ele que, por conta da desobediência dele, o reinado dele agora vou entregar a outro. E este outro, ele pode ter até ser menor, mas ele tem o meu coração. Ele tem a minha alabacandarabiaçai. Meu irmão, você sabe o que é isso? É quando você pensa que você manja em todos os aspectos do assunto que você mais conhece. Você fala: não, nisso aqui eu sou bom. E Deus fala assim: não, você tem que fazer desse jeito. E você fala: não, Senhor, mas eu sei fazer desse jeito. E Deus fala: não, você tem que fazer desse. Você está querendo afrontar a Deus. E conhecimento para Deus é algo que nós nunca podemos discutir. Porque os pensamentos de Deus são além.
Oh, Jesus, Deus de maravilha. Eu vou tentar explicar, meus irmãos, bem explicadinho para que vocês possam entender. Deus agora, ele pega e vai falar para Samuel: Samuel, por que você está com dó de Saul? Primeiro Samuel capítulo 15, versículo 22. É melhor obedecer do que? Saul estava fazendo ao contrário. Por quê? Saul, quando ele ouve essas palavras de Samuel, ele diz assim: Samuel, eu aprendi desde o começo que é só a gente fazer um holocausto, só fazer um sacrifício e está tudo certo. Samuel disse assim: não, Saul, até quando você vai queimar animais? Até quando você vai tentar fazer que você se arrependeu, sendo que você não se arrependeu? Até quando você vai falar que você está fazendo um sacrifício, sendo que o seu coração ainda não está do modo que Deus quer? Isso é uma palavra, meu irmão, que corta primeiro aqui para depois cortar aí. Porque muitas das vezes a gente pensa que nós estamos se sacrificando, mas a nossa obediência é o teor principal para que nós possamos dar continuidade àquilo que o Senhor já nos chamou. O Senhor nos chamou para ser o seu porta-voz, para ser ovelha do seu pasto, e muitas das vezes nós pensamos: não está bom assim, dessa maneira dá. Meu irmão, não. Deus está falando que Ele requer obediência, porque é melhor do que o sacrifício, porque o sacrifício muitas das vezes nós vamos estar acostumados, e a essência da alabacara e abeduri rebedeira cananai nem vai estar subindo diante do trono de Deus, e Deus vai estar esperando a obediência para estar subindo como um cheiro suave. E Deus fala: você vai querer continuar ainda sacrificando do que obedecer? Chega agora a vez de Davi, meus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele unge a Davi como rei entre seus irmãos. Davi, ele era um jovem solitário. Ele tinha o modo de Deus trabalhar assim na vida dele, levou ele lá para o deserto para cuidar de ovelhas. Porque Deus primeiro, ele faz com que a gente vive num lado de obscuridade, quando pensa que ninguém está vendo nós, justamente para fortalecer, formar o nosso caráter e ver se realmente nós estamos preparados, não somente por os aplausos, mas por o momento da dificuldade também. Deus, ele iria tornar Davi como rei, mas para isso era necessário Deus ensinar a Davi primeiro a ser servo, a ser obediente, a estar no deserto, a quando ninguém está por perto para lhe ver, mas sim o Deus de Israel olhando e vendo ele lutar por ovelhas, rasgando leões, rasgando urso, enfrentando gigantes, para poder mostrar para o povo que ainda quando ninguém esteja vendo, você precisa da mesma forma lutar por aqueles que estão à sua volta. Não é quando as pessoas estão à sua volta para te aplaudir que você vai fazer alguma coisa para querer impressionar o povo. É quando ninguém está olhando e o Deus do céu está te olhando e está falando: eu sim estou te aplaudindo, eu sim estou te vendo, eu sim vou te honrar, eu sim vou te fortalecer, eu sim estou fortalecendo e formando o seu caráter, eu sim estou fazendo de tudo para que você seja conforme a minha vontade e o meu querer. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que Davi, ele vai ter 3 unções sobre a tua vida. Ele tem a unção profética para vencer o mundo físico e o espiritual, quando ele é ungido na casa do seu pai. Porque ainda pequeno ele não poderia exercer o reinado de Israel. Davi, ele vai ter a unção de autoridade para assumir o trono de Judá e enfrentar o povo inimigo e o povo da sua família. Porque quando você recebe uma palavra profética e Deus te dá autoridade, você vai saber, você tem que aprender a saber lidar com isso. Porque até mesmo os da sua casa vão te achar como arrogante.
Os da sua casa vão te achar como metido por você estar dentro da presença de Deus. Os da tua casa vai te apontar e vai falar: você está querendo saber mais do que eu, sendo que você está tendo autoridade diante de Deus. Mas você vai ter que ter sabedoria para abaixar a cabeça e esperar o tempo de Deus falar por você também, para te justificar e você não passar como uma pessoa afrontosa. Essa foi a unção que Davi teve, e Davi teve a unção sacerdotal, que foi a prova de fidelidade para ele fazer a presença de Deus, junto com a arca, voltar para dentro de Israel, para voltar para o meio do povo, porque o povo estava bagunçado. Deus, ele permitiu que Saul ele viesse ser o rei de Israel. Por quê? Porque o povo estava já bagunçado, não por conta de Deus, mas o povo estava justamente pensando assim: Deus, tudo que tu tem feito não é o suficiente, precisamos de um homem para governar nós, precisamos de uma referência aqui na terra para cuidar de nós. E Saul fraquejou, falhou, e Deus mostrou que o homem é falho. Mas Deus agora levanta Davi, e Davi ele começa a fazer as suas qualidades na terra. As qualidades de Davi como rei é a qualidade de profética, real e sacerdotal. Nós possamos encontrar na Bíblia Sagrada algo semelhante na figura de Jesus Cristo, porque Jesus, ele para ser honrado, levaram para ele ouro, incenso e mirra. Pela tipologia, a realeza, o profeta e sacerdotal. Davi, durante os anos, no capítulo de número 6, ele traz a arca para Jerusalém. No capítulo de número 7, ele deseja edificar um templo ao Senhor, mas pelas suas mãos tão sanguinárias, Deus não permite. No capítulo de número 8, ele conquista as nações vizinhas. No capítulo de número 9, ele tem a bondade no seu coração, depois de ter ganhado Judá, ter ganhado Israel, ele olha assim e ele começa a ver: eu acho que eu já alcancei todas as promessas de Deus na minha vida. E ele quer começar a ajudar as pessoas. E agora, através da sua bondade, ele vai ajudar a casa de Davi com o filho de Jonatas, no capítulo de número 9. No capítulo de número 10, começa o declínio da sua vida. Ele tem a derrota dos amonitas, que ele comete adultério no capítulo 11 e comete o homicídio. No capítulo de número 12, o profeta Natã, um homem que ele escutava demais, repreende a ele, mesmo ele estando no modo de que as pessoas estavam com medo de chegar perto dele. Meus irmãos, quando Deus ele começa a repreender a nossa vida, temos que estar atento que algo de errado está acontecendo. Quando Deus está começando a alertar a nossa vida, nós temos que ter a sensibilidade de escutar a voz de Deus, porque viver de aplausos é muito bom, mas a correção que nos faz crescer. A Bíblia fala no capítulo de número 13 que começa a ter perturbações no meio da sua família, incesto, morte entre os seus irmãos e assim por diante. No capítulo de número 15, Absalão faz uma rebelião contra o seu pai Davi. Capítulo 16, Davi é enganado por Ziba. No capítulo de número 18, Davi ele chora amargamente a morte de Absalão. E chegamos ao capítulo 21, fome em Israel, de 2 Samuel. É aonde que nós vamos entrar neste contexto que eu quero falar. A Bíblia fala que ao longo das suas missões, Davi errou muito. Mas nem por isso ele deixou de fazer a vontade de Deus. Aí você pode se perguntar: Daniel, mas por que Deus ele pegou e mandou Saul parar o seu ministério, o seu reinado de 40 anos, e com Davi Deus ainda deu oportunidade e ainda chamou de coração segundo o coração de Deus? É porque Deus ele viu que Davi ele rasgou o coração com sinceridade. Ele soube reconhecer que no momento certo a sua vida não estava andando mais certo por conta da sua própria rebeldia, dos seus maus caminhos.
É isso que nós precisamos analisar durante o nosso ano de 2022. Se alguma coisa emperrou no meio do caminho, é que alguma coisa nós precisamos modificar. Alguma coisa nós precisamos modificar de alguma forma, porque Deus ele não permitiu que as bênçãos chegassem ainda, porque alguma coisa precisa ser mexida na minha vida e na tua. Algo aqui dentro Deus está olhando e fala, precisa ser mexido. E só é mexido através do Espírito Santo. Só é mexido através quando Deus ele vê um coração quebrantado. Davi ele se ajoelhou. A Bíblia fala que ele se ajoelhou, colocou um pano de saco, rasgou as suas vestes, pegou areia, passou sobre o seu corpo e disse: Deus, perdoa, Pai, porque essa humilde criança que está no ventre desta mulher, que é o meu filho, ela não tem culpa. Perdoa, Senhor. E a Bíblia diz que ele ora cerca de uma semana, mas não adiantou. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz com que nós sentimos dentro do nosso coração o que é a dor do peso do pecado. Para quê? Para que a gente viesse se arrepender por dentro, de todo o coração, com a intenção da alma. Porque se nós se acostumarmos somente a ofertar sacrifícios como fazia Saul, Deus vai olhar do céu e vai falar: ei, rapaz, você está se acostumando muito com o pecado, você está levando a sua vida já como uma brincadeira, você já está passando dos limites. E quando Deus começa a olhar para a nossa vida assim, é perigoso, irmão, porque o lado de Deus, ele tem um lado que é alabacandarabiacai, amor, benigno, mas também ele tem um lado de justiça. Ele tem um lado que ele precisa mostrar para aqueles que estão em nossa volta, que ele é também justiça, para que venha todos ficarem com temor. A Bíblia fala que Davi, ele coloca os panos de saco sobre o seu corpo, rasga suas vestes, vê que Deus ele ele aceitou o perdão, mas ainda não ele não trouxe vida novamente para aquela criança. Davi ele chora um choro amargo de arrependimento e dá continuidade a tudo isso. A sua casa começa a ter problemas sérios. Passa-se uns anos, os seus soldados eles olham para Davi ainda como um homem de Deus, porque sabia que Deus respondia quando Davi orava. A lâmpada de Israel estava acesa. A lâmpada de Israel estava todo o tempo acesa. Não é porque você erra que Deus vai deixar que a sua lâmpada venha se apagar. Não é porque você erra que Deus ele apaga a sua história de tudo aquilo que você construiu do decorrer dos anos. Não é porque você erra que você se afasta dos caminhos do Senhor que Deus ele vai apagar a sua história. Deus tem anotado tudo no céu, meu irmão. Tudo que você fez, Deus ele tem anotado. Deus ele jamais vai deixar que o inimigo venha jogar na sua cara dizendo: a sua lâmpada apagou há muito tempo. Não, irmão. Deus ele está lutando por você. Davi ele é convidado juntamente com os seus soldados para batalhar a batalha com os homens. Davi vai à frente e quando ele chega na batalha, Davi já tinha acostumado já a enfrentar muitas batalhas, irmão. Quantas guerras Davi já tinha vencido? Era só mais uma batalha que ele ia vencer na sua vida. Para Davi era apenas mais uma batalha, mais uma guerra que ele iria vencer. Quem sabe passava um filme na mente de Davi, ele indo, honrando o povo de Israel, derrubando o seu primeiro gigante. Mas no decorrer da sua vida, agora ele está no campo de batalha e vem um gigante, que a Bíblia, ela mostra, meu irmão, o tamanho e a bravura e o seu revestimento. Isbi-Benoni descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, ou seja, o seu tio, impediu no momento certo. Davi estava acostumado à batalha, mas esta batalha Davi iria perder.
O diabo veio furioso sobre a vida de Davi, porque o diabo olhou para a vida de Davi e falou: rapaz, chega, né? Você pintou e bordou, traiu o seu povo, traiu a sua mulher, fez uma bagunça na sua casa e você quer estar à frente da batalha ainda e vai querer vencer. É assim que o diabo olha quando eu e você estamos vencendo batalhas. Quando ele olha para eu e você assim e fala: rapaz, você não tem nem 1,90 m, você tem 1,65 m, você tem essa audácia toda de autoridade de clamar ao céu e Deus responder. Você tem essa autoridade toda de clamar a Deus e Deus ainda te responder. Você tem essa autoridade toda de você dobrar o seu joelho pela madrugada e ainda Deus te responder. Você tem essa autoridade toda de orar pela sua família e a sua família está ainda até numa enfermidade e Deus ir lá curar. Você ainda tem essa autoridade toda de, passando todas as dificuldades e todos os momentos de dificuldade, você conseguir passar por todos os obstáculos e vencer ainda. Isbi-Benoni, ele vai tentar matar a vida de Davi e é surpreendido por Abissai. E todos ficam naquele momento ali na guerra, por mais que estavam cada um cuidando de um soldado, matando, guerreando, quando vê que Davi vai ser morto, e vê o impedimento, e vê o livramento, e vê a mão de Deus novamente cuidando da vida de Davi. Acabando-se a guerra, creio que todos fazem uma volta assim sobre Davi, e diz: Davi, não venha mais para a guerra não. Davi, você já lutou demais por nós. Davi, nós vamos honrar você. Nós ganhamos essa batalha juntamente com você e por você. Davi, mas promete para mim, não vem mais a campo de batalha não, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar não. A lâmpada de Israel não pode se apagar, porque você é referência. A lâmpada de Israel sobre a sua vida não pode se apagar, porque você é referência dentro da sua casa. A lâmpada de Israel não pode se apagar dentro da tua casa, porque você está em oração, ao meio de dificuldade, ao meio de tantas batalhas, você coloca o seu pano de saco e fala: Senhor, eu errei mais uma vez, Pai, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, Pai querido, eu estou juntamente com os meus irmãos lutando, eu estou juntamente com teus filhos nessa garra até a tua volta, mas não deixe com que a lâmpada de Israel se apague sobre a minha casa, não deixe que a lâmpada de Israel se apague no meio da minha família, não deixe que a lâmpada de Israel venha cessar, venha se acabar, venha se apagar, porque tenha misericórdia da minha alma. Irmãos, finalizando aqui a mensagem do Senhor, a Bíblia fala que Abissai, aquele que livrou a vida de Davi, ele tinha errado também na sua vida. Ele, juntamente com seu irmão Joabe, eles ultrapassaram a vontade de Deus. Eles matam uma pessoa que Deus falou que não era para matar, que era para perdoar. O que eu quero te dizer com tudo isso? Deus, ele é o Deus da oportunidade. O Deus da oportunidade é o Deus que nós servimos. O Deus da oportunidade é o Deus que nos livra. O Deus da oportunidade é o Deus que nós fazemos menção do seu nome, não só no culto, mas dentro de casa, todas as manhãs e todos anoitecer, quando nós colocamos a nossa vida diante das suas mãos, lhe agradecendo e dizendo: Deus, a minha vida está em tuas mãos, Deus, a minha casa está em tuas mãos, Deus, mas o ano está cessando, está sendo entregue nas tuas mãos. Por quê? Porque nós sabemos que o Deus da oportunidade, o Deus do livramento,
é o Deus que cuida da minha vida, cuida da tua vida, cuida da tua casa, é o Deus que guarda, o Deus que zela, é o Deus que vai te esforçar no meio da guerra. No meio da guerra, quando você pensar que você está só, Deus vai enviar um livramento, Deus ele vai enviar um Abissai, Deus ele vai enviar alguém que pode ser errado como você, alguém que tentou uma coisa que não deu certo no passado, alguém que infringiu a vontade do Senhor, mas Deus vai usar a vida dele, mesmo falho, mesmo fraco, mesmo caído, para lutar com você, para mostrar a integridade, que quando estamos diante de Deus, Deus ele nos faz forte, que o poder dele se aperfeiçoa no momento da nossa fraqueza, que Deus ele faz homens se tornarem fortes diante da sua graça e do teu poder. Com a permissão do pastor, eu peço à igreja que se coloque de pé. Eu quero orar juntamente com a igreja.